Olá, meus alunos, bem-vindos ao canal. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou Margarete Werneck. Para você que está matriculado na Faculdade Sudamérica, procura no seu material didático o título Roteiro Estudo de Artigo. Hoje é uma novidade, é uma aula com uma metodologia completamente nova e uma proposta nova para a gente consolidar e revisar o material e os conteúdos que a gente já viu em aulas anteriores. O que a gente quer é que você utilize uma metodologia simples para ler e compreender um artigo científico. Você vai manter o seu foco naquilo que você é capaz de compreender. E você vai tentar compreender aquilo que à primeira vista você não entendeu. Não bloqueia, não cria bloqueio desnecessário e inútil para sua mente. Aproveite a leitura, aproveite o momento. Onde você vai buscar o artigo? Lá no seu material eu deixei alguns links de plataformas que dão acesso a artigos gratuitos para você poder pesquisar, usar a sua imaginação para pesquisar e buscar de maneira gratuita os artigos. Eu coloquei lá para você principalmente plataforma Periódicos CAPES, coloquei o Cielo e coloquei o Google Acadêmico. Os links estão lá. Que artigo você vai procurar? Você vai procurar um artigo em português. Se você tiver facilidade em outra língua para ler, compreender e interpretar, pode ficar à vontade para ampliar a sua busca. Ele precisa ter sido publicado de 2018 para cá, 2018, 2019 ou 2020. Você vai procurar palavras-chave que têm relação com as nossas aulas. Palavras-chave são aquelas palavras que facilitam identificar qual é o conteúdo central do artigo e é por elas que você vai procurar. Palavra-chave não é frase completa-chave não, tá? É palavra, palavras ou pequenas expressões. Tem algumas ideias lá no seu material de como você vai pesquisar, encontrar palavras-chave para identificar um artigo relacionado com a disciplina. Tá, pesquisou, palavra-chave, achou. Achou, escolheu. Você vai achar um monte, você vai escolher. Escolheu, você vai seguir 10 perguntas que estão lá no seu roteiro de material didático. Essas 10 perguntas começam com a número 1 sobre a fonte. Qual é o periódico que está publicado esse artigo? Quando ele foi publicado? Dê uma olhada lá no seu material. A segunda pergunta é sobre os autores. Quem são as pessoas? Qual a titulação dessas pessoas que credencia essas pessoas a escrever sobre aquele assunto? O terceiro é o tema. O tema do artigo é muito mais do que o título do artigo. É o assunto em geral que aquele artigo trata. Então, dá uma olhada no título e no resumo e na introdução para você escrever sobre o tema. Depois do tema, vem a justificativa. A pergunta número 4. A justificativa é o motivo que levou aqueles autores a escreverem sobre aquele tema. Por que é que eles julgaram que investigar aquele assunto é importante? Qual é o impacto daquele artigo na sociedade? Certo? Depois vem o número 5, objetivo. O objetivo é a pergunta central do artigo. É o que é que o artigo quer dizer, qual a pergunta que ele pretende responder. É o que cientificamente, método científico, é chamado de hipótese. Se você tem um artigo que está mais dividido, esse objetivo pode vir separado num subtítulo do artigo. Mas nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes, o artigo está incluído na introdução. Em geral, é encontrado mais no final da introdução. O número 6 é sobre a metodologia. O método é
o que foi feito para testar aquela hipótese. Você pode ter na sua frente um artigo que tenha se baseado num experimento. Se você tem esse artigo que foi realizado num experimento, a metodologia vai expor para você quais foram os materiais utilizados, qual foi a amostra, o número de indivíduos testados, o tamanho da amostra, quanto tempo durou o experimento, quais foram as análises feitas, qual tratamento estatístico foi dado aos dados. Esse é um tipo de metodologia. Outra metodologia que você pode ter na sua frente é a metodologia revisão bibliográfica. Se você tem na sua mão um artigo de revisão bibliográfica, a metodologia vai incluir os critérios que foram utilizados para buscar o artigo, as publicações que foram revisadas e também os critérios de inclusão ou as justificativas para a exclusão de certas publicações. Por que é que umas publicações foram analisadas e utilizadas para a redação do artigo e outras metodologias que, apesar de terem sido encontradas, não foram utilizadas para a redação do artigo. Os resultados também são apresentados de acordo com a metodologia. E essa é a pergunta número 7. Se você tem um artigo sobre um experimento, você vai ter os resultados relatados e uma discussão é levantada quando esses resultados são comparados aos resultados obtidos em outros experimentos semelhantes ou utilizando uma metodologia muito próxima. Então é isso que vai acontecer. Os autores vão comparar os resultados que eles obtiveram com outros resultados e aí vai te mostrar o que alguns resultados confirmam, eles obtiveram resultados semelhantes, ou não confirmam, eles obtiveram resultados diferentes daqueles artigos que eles usaram para discutir. Se você tem um artigo de revisão, o que vai acontecer é um agrupamento dos resultados. Alguns resultados semelhantes, que usaram metodologias semelhantes, vão ser agrupados para consolidar ideias, tanto a favor de alguma interpretação de dados ou contra alguma interpretação de dados. Então é legal você verificar como é que os autores redigiram essa revisão bibliográfica. O número 8 é sobre as conclusões. As conclusões vêm responder à hipótese. É a resposta a que os autores chegaram depois de executar a metodologia e interpretar os dados. Às vezes, o que os autores vão concluir é que a hipótese foi rejeitada, que a hipótese não foi aceita. Em outros momentos, os autores vão concluir que a hipótese foi aceita. Em outros, eles vão te falar lá na conclusão que não foi possível concluir com tanta veemência. E vão apontar quais são os estudos necessários para completar aquilo que o artigo trouxe ou para aprofundar os estudos acerca do tema que foi abordado. Tá, até aí, na pergunta número 8, está escrito no artigo. Você vai ler e vai interpretar. Na questão número 9, já começam as suas percepções. A questão número 9, você vai me dizer por que é que você escolheu esse artigo, qual é a relação que você encontrou entre o texto do artigo e a disciplina que você está cursando, o conteúdo que você já estudou. O que é que você aprendeu com esse artigo? Você aprendeu alguma coisa a mais? Você consolidou, você fixou na sua cabeça um conceito que você estudou? Ou outra coisa também, ou você ampliou seus horizontes acerca de outros aspectos que a disciplina ainda não tinha te trazido, mas o artigo te trouxe. A questão número 10 é a sua avaliação da metodologia proposta. Quais foram as suas dificuldades na busca, na leitura, na interpretação, na redação do seu relatório? O que você achou difícil? E também os pontos positivos. Aquilo que você gostou, o desafio que você venceu, a sua impressão positiva também você vai deixar na sua questão número 10.
No mais, vocês vão ver como é gostoso compreender um artigo com base naquilo que você estudou. É muito legal. Qualquer conhecimento, todo conhecimento, amplia os nossos horizontes. A gente passa a ver o mundo de uma maneira diferente. A gente se torna melhor na tomada de decisões, na análise de informações. A gente começa a procurar fontes seguras para adquirir conhecimento, para tornar a nossa vida melhor. Eu agradeço muito vocês estarem fazendo parte desse momento na minha carreira acadêmica. Eu estou construindo junto com vocês uma etapa importante para mim, que é vencer esse desafio: aulas em trabalho remoto durante a pandemia. Muito obrigado por assistir às minhas aulas, por se inscreverem no canal, por deixarem o seu like. Eu estarei sempre disposta a responder as perguntas. Mandem pelo Platão, pela nossa plataforma de interação. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!